Fala pessoal da Unicesumar, aqui quem fala é o professor Sidney Silvério, responsável pela disciplina Introdução à Econometria. Eu vou passar algumas dicas para a prova de vocês. É importante que vocês dominem os conceitos colocados aqui. Então, estatística descritiva, inferência estatística, definir e diferenciar amostra e população, definir e diferenciar as variáveis ou os dados numéricos e categóricos, diferenciar e exemplificar séries temporal geográfica específica, o conceito de distribuição de frequências, classes, histogramas e diagrama de caixa, box plot. Então, isso aqui são conceitos básicos, importantes para que realizem uma excelente prova. Aqui um exemplo de histograma, que é o conjunto de retângulos que tem as bases sobre o eixo X e a área proporcional às frequências de classe. Então, o eixo X e a frequência. Perceba que para a variável renda da pesquisa realizada com vocês, nós temos a concentração da renda abaixo de R$10.000. Okay? Então, a partir de R$1.000 até 10.000 é a concentração maior, então a proporção maior, a nossa distribuição de frequência da variável renda está exatamente entre R$1.000 e R$10.000. É o que o histograma está mostrando para nós. Temos também o diagrama de caixa box plot. Ele é construído entre o primeiro e terceiro quartil, passando pela mediana. A ideia é identificar valores discrepantes, que nós chamamos de outliers, ou alguém poderia chamar que são os bois fora do cercado. Então, o cercado seria a caixa, box plot, e os pontos fora do diagrama seriam os boizinhos fora da cerca. Então, percebemos que a partir de R$12.000, nós temos vários valores de outliers, valores que podem viesar os momentos das estatísticas. Também para a variável renda e para a pesquisa que nós realizamos. Dependendo da inferência, seria necessário excluir da distribuição de frequência esses valores. E aqui a teoria. No slide anterior você tem a evidência empírica em cima dos dados da nossa pesquisa. E aqui a teoria, aquilo que eu falei para vocês. Ó, o limite inferior, o primeiro quartil, a mediana, que seria o segundo quartil, ou 50%. O terceiro quartil e o limite superior. Eu vou passar agora a realizar alguns exercícios de medidas de tendência central e depois de dispersão e interpretações de regressões lineares. Então, a gente começa pela média aritmética simples. Como colocado nessa fórmula, ela é obtida somando todos os valores e dividindo pelo número de dados do conjunto. Então, a média é você somar o valor 1 com o valor 2 mais n valores, dividido pela quantidade de número de dados desse conjunto. Então, vamos realizar um exemplo. Então, nós temos aqui dados de 1, 2, 3, 4, de 5 alunos, turma A e turma B, hipoteticamente de qualquer disciplina. Então, nós temos os dados da turma A e os dados da turma B. Então, vamos lá. Então, 5.5 mais 7, mais 4.5, mais 6.2, mais 9, dividido por 5. Então, 6.44 é o resultado que está aqui. Então, a média da turma A, 6.44. Vamos calcular agora a média da turma B. Então, 4.5 mais 5.5 mais 9 mais 8 mais 7.5 dividido por 5. Então, a média da turma B, 6.9, conforme o nosso gabarito. Então, na sequência, a média aritmética ponderada, ela é calculada multiplicando o valor pelo peso. Então, o valor de x1 vezes o peso 1, o valor de x2 vezes o peso 2, segue. Dividido pela soma dos pesos. Então, nós vamos fazer também uma demonstração
Um concurso público qualquer, as etapas têm respectivamente peso 1, peso 2 e peso 3. E o candidato, ele obteve nota 70 na primeira etapa, 70 na segunda etapa e 90 na terceira etapa. Qual foi a média desse candidato? Então, nós precisamos considerar a ponderação. Bom, pessoal, vamos então fazer o cálculo aqui da média aritmética ponderada. Então, nós temos a nota 1 vezes o peso 1, mais a nota 2 vezes o peso 2, mais a nota 3 vezes o peso 3, dividido pelo somatório dos pesos. Então, o peso 1 mais peso 2 mais peso 3. E aí a média, 80, conforme colocado aqui para vocês na nossa resolução de exemplo. Na sequência, uma outra medida de tendência central, a mediana, que é o número de valores quando nós temos uma distribuição, um conjunto par. Então, a mediana será igual à média aritmética dos dois valores centrais. Então, um conjunto V qualquer, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itens nesse conjunto. Então, é um conjunto com valores pares. Nós pegamos os dois valores do centro, que no caso é o 36 e o 48, somamos e achamos a média, né? Dividimos por 2. Então, o valor da mediana, 42. Vamos então resolver na calculadora científica. Então, 36 mais 48 dividido por 2. Aí, a mediana, 42. Na sequência, a mediana, quando nós temos um conjunto de números ímpares, a mediana ela será o valor central. Então, por exemplo, o conjunto V, nós temos aqui 7 observações. Então, nós vamos fazer o cálculo do valor central, que é a posição dele. Então, a gente vai pegar a quantidade de observações, que é 7, mais 1 dividido por 2, e aí nós teremos a posição do valor. Então, 4, né? 1, 2, 3, 4. Na posição de número 4, nós temos a mediana. Então, o valor 380. Na calculadora científica, foi muito tranquilo, 7 mais 1 dividido por 2. Então, na posição de número 4, nós temos a mediana quando o conjunto ele for de números ímpares. Na sequência, a moda, uma outra medida de tendência central. Então, a moda de um conjunto de dados é o valor que ocorre com maior repetição. Então, você pode ter nenhuma moda, uma ou mais de uma. Então, nós temos aqui um conjunto B com o número 4, 4, 6, 14, 20 e 22. A moda é o que se repete. Então, nós temos aqui o número 4, que se repetiu uma vez. Então, nós temos aqui uma moda. Poderíamos ter, por exemplo, 22 e 22, seriam duas modas. No entanto, na distribuição do conjunto B, nós temos apenas uma moda. Então, moda é o valor que ocorre com maior repetição numa distribuição qualquer. Dentre as medidas de dispersão, a gente começa por amplitude total. A amplitude total é o valor máximo menos o valor mínimo da série. Então, aqui eu tenho uma amostra de 10 pessoas escolhidas ao acaso com o peso dessas pessoas. Então, o peso oscila de 45 kg a 98 kg. Amplitude total, 98 menos 45. Fazer o cálculo aqui na calculadora científica, 98 menos 45, sinal de igual. Então, amplitude total dessa amostra aleatória de peso, 53 kg. A outra medida de dispersão é a variância amostral. Então, dado um conjunto de dados, a variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central, que é a média.
Quanto menor é a variância, mais próximos os valores estão da média. Mas quanto maior ela é, mais os valores estão distantes da média. Então, aqui a fórmula da variância. Você tem um somatório dos valores x menos a média elevado ao quadrado, dividido por n, que é a quantidade de dados observados, menos o 1. Então, nós vamos pegar novamente os dados da turma A e turma B e vamos fazer o cálculo da variância amostral, que será 2,893. Na calculadora científica, nós temos o seguinte. Calculadora científica, então 5,5 menos 6,44 elevado a 2. Aí nós temos mais 7 menos 6,44 elevado a 2, mais 4,5 menos 6,44 elevado a 2, mais 6,2 menos 6,44 elevado a 2, mais 9 menos 6,44 elevado a 2, dividido por 5 menos 1. Então, está aí, ó. A variância da turma A, 2,893. O resultado que nós colocamos no slide calculando na mão. Então, 2,893 seria a variância da nossa turma A. Então, vamos lá. Nós temos 4,5 menos a média, que é 6,9, elevado ao quadrado, mais 5,5 menos a média, que é 6,9, elevado ao quadrado, mais 9 menos 6,9, elevado ao quadrado, mais 8 menos 6,9, elevado ao quadrado, mais 7,5 menos 6,9, elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 5 menos 1. O sinal de igual, está aí o resultado. A variância amostral, turma B, 3,425. Então, 3,425. Na sequência, nós temos outra medida de dispersão, que é o desvio padrão amostral. É uma medida que indica quanto o conjunto de dados é uniforme. Quando o desvio é baixo, quer dizer que os dados do conjunto estão mais próximos da média. Então, a fórmula é a raiz quadrada do somatório dos dados observados menos a média ao quadrado, dividido por 1 menos 1. Novamente, com os dados de turma A e B, vamos fazer o cálculo do desvio padrão amostral para a turma A. Então, vamos usar a calculadora a calculadora Cássio. Então, vamos usar a calculadora científica Cássio para o cálculo do desvio padrão, turma A. Vamos lá. 5,5 menos 6,44 elevado ao quadrado, mais 7 menos 6,44 elevado ao quadrado, mais 4,5 menos 6,44 elevado ao quadrado, mais 6,2 menos 6,44 elevado ao quadrado, mais 9 menos 6,44
elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 5 menos 1. O valor que nós chegamos é o valor da variância, então 2,893. Este valor, a gente calcula agora a raiz quadrada dele. Então, vamos lá, raiz quadrada de 2,8930 é o desvio padrão. Então, 1,70. Está aqui, ó, 1,70 o desvio padrão amostral da turma A. Na sequência, vamos fazer o mesmo cálculo agora para a turma B. Então, a raiz quadrada da variância é o nosso desvio padrão turma B, 1,85. Está aqui 1,85. Uma outra medida de dispersão é o coeficiente de variação. Essa estatística ela é utilizada quando se deseja comparar a variação de conjuntos de observações que diferem na média ou são medidos em grandezas diferentes. O coeficiente de variação é o desvio padrão expresso com uma porcentagem média. Está aqui a fórmula. Então, o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Pegando dados novamente das turmas A e B e usando a calculadora científica, vamos calcular o coeficiente de variação das duas turmas. Então, da turma A é o desvio padrão 1,7009 dividido pela média 6,44. Esse valor vezes 100 está aí, 26,41%. Foi o coeficiente de variação da turma A. Turma B, desvio padrão 1,8507 dividido pela média, 6,9. O resultado vezes 100, e aí nós temos 26,82. Está aqui 26,82. Então, quanto menor o coeficiente de variação, mais homogênea é a distribuição. Então, a turma P ela é uma turma mais homogênea. É uma diferença muito pequena, mas pelo resultado a gente pode falar que as notas da turma A são notas mais homogêneas do que da turma B. Na sequência, nós vamos para a covariância. Então, o valor da covariância não tem interpretação econômica, pois apenas nos mostra se as variáveis possuem ou não interdependência, e se essa dependência é positiva ou negativa. Então, a covariância de x e y é igual a 1 dividido pelo tamanho da amostra, n, que multiplica somatório de x vezes y, das duas variáveis, menos somatório de x vezes somatório de y dividido por n. Então, nós vamos utilizar os dados hipotéticos para a variável x e y. Então, aqui a gente tem o produto dela, x vezes y. Aqui nós temos cada observação, por exemplo, 25 menos a média vezes 84 menos a média. Então, o produto da diferença do dado observado menos a sua respectiva média. Então, a média da variável x está aqui, 62,50. Então, seria 25 menos 62,50, que multiplica 84 menos 102. Então, deu 675 e segue. Aqui nós temos cada valor observado menos a sua média elevado ao quadrado para a variável x e depois para a variável y. Então, aqui a soma de todas essas colunas, a média, desvio padrão, quantidade de observações que é 4. E aí nós temos condições de pegar os valores. Então, nós temos 1 dividido por 4 vezes 28.250 menos 250 vezes 408 dividido por 4. Então, sinal de igual, está aqui, 687,5.
687,5. É o valor da covariância, considerando estes dados de x e y, né, valores aleatórios para fins didáticos. Como que a gente analisa a covariância? Então, se ela for maior do que zero, significa que o valor das variáveis apresenta comportamento de mesma tendência. Se ela for menor do que zero, o valor de uma variável tende a assumir o comportamento inverso. Então, se for maior, uma relação direta, se for menor, uma relação inversa. E se a covariância for igual a zero, uma variável não influencia o comportamento do valor de outra variável. Na sequência, nós vamos para a correlação. A correlação ela serve para estudar comportamento conjunto de duas variáveis quantitativas distintas, ou, em outras palavras, mede o grau de associação entre duas variáveis aleatórias, x e y. Então, nas regressões lineares, o coeficiente de determinação ele tem uma relação direta com a correlação linear de Pearson. Está aqui a fórmula, ok? Então, nós vamos, após o cálculo, verificar o nível de correlação das variáveis x e y. Então, se o valor ele for zero, a correlação é nula, que é este gráfico aqui, o terceiro gráfico. Então, R igual a zero, correlação nula. Se você tiver um valor de menos 1, é uma correlação perfeita negativa, que é o nosso segundo gráfico. Se você tiver o valor 1, uma correlação perfeita positiva, que seria o nosso primeiro gráfico. Entre os extremos, que é 1 mais 1 e menos 1, nós temos aqui correlação muito forte, se o valor for superior a 0,9 até 1. Se for entre 0,7 e 0,9, correlação forte, tanto positiva ou negativa. 0,5 a 0,7, correlação moderada também, tanto faz, positiva ou negativa. De 0,3 a 0,5, correlação fraca. Entre 0 e 0,3, uma correlação desprezível. Bom, pessoal, nós vamos utilizar então os dados para o cálculo da covariância e vamos calcular a correlação desses dados aleatórios. Então, jogando na fórmula, nós vamos chegar a um valor de correlação de 0,8136. Então, uma correlação positiva e forte. Vamos fazer o cálculo na calculadora científica. Então, nós temos 2.750 dividido pela raiz quadrada de 325 vezes 3.656. Então, está aqui, ó, correlação positiva e forte, 0,8136. Na sequência, agora a gente passa a fazer análises de regressões, começando a falar um pouquinho de grau de liberdade. Então, de maneira geral, os graus de liberdade são iguais ao número de observações, que é o N, menos o número de parâmetros estimados, que é o K. Então, você tem a constante mais beta1 e beta2. Então, você teria 3 parâmetros. Imaginar que o número de observações, 10. Então, 10 menos 3, 7, seria o número de graus de liberdade. Quando você realiza a regressão, um parâmetro é estimado para cada termo no modelo e cada um deles consome um grau de liberdade. Portanto, incluir termos em excesso em um modelo de regressão múltipla pode reduzir os graus de liberdade disponíveis para estimar a variabilidade dos parâmetros. Outro conceito importante é o conceito de intervalos de confiança. Então, eles são usados para indicar a confiabilidade de uma estimativa e o cálculo é a estimativa pontual, mais ou menos o erro de estimação. Então, por exemplo, estimei beta1, ele vai ter um intervalo de confiança. Então, beta1 deu 1,24 e o intervalo 0,93 a 1,6. Então, esse intervalo ele vai dizer, exatamente a probabilidade de conter o valor verdadeiro do parâmetro estimado. Okay? Tudo isso em cima da margem de erro, do erro amostral. Então, o intervalo de confiança é igual à estimativa, mais ou menos
o erro de estimação. A estatística T, então ela juntamente com a estatística F, são fundamentais para entendermos mínimos quadrados ordinários, a regressão do modelo clássico. Então o teste T ele serve para avaliar a significância estatística de cada uma das variáveis explicativas. Constante, beta 1, beta 2 e beta n, segue, ou beta k, como queira. Se o valor calculado for maior que o tabelado ou o valor P menor que 5%, então nós vamos rejeitar a hipótese de que o coeficiente é estatisticamente igual a zero e a gente vai dizer que o teste ele é significativo. Então, vídeo exemplo a seguir. Então, eu tenho aqui um modelo estimado para a função venda de imóveis residenciais. Então, venda de imóveis residenciais depende do metro quadrado de construção. Então, aqui o valor da constante, o valor que nós estimamos para beta 1 e o teste T. Então, o p-valor do teste T da constante 0,012, menor que 5, significativo. Para a nossa variável construção, o p-valor é 0,0. Então, ele também é menor do que 5. A variável explicativa ela é importante para o modelo. Então, é exatamente o que nós colocamos aqui na explicação. Como 0,012, que é o valor P da constante, ele é menor do que 0,05, rejeitamos a hipótese nula, H0. Em outras palavras, ao nível de 5% de significância, existe um componente autônomo, que é a constante, que influi no preço de venda dos imóveis residenciais. Para o parâmetro beta 1, que é a variável explicativa, o p-valor é 0, então menor do que 5. Rejeitamos também a hipótese nula. Isso significa que ao nível de 5% de significância, a variação no metro quadrado de construção é significativa para explicar a variação no preço de venda dos imóveis residenciais. A próxima estatística é a estatística F. Então, ela segue a mesma lógica do teste T, só que a diferença é que agora nós consideramos todos os regressores. Então, uma significância global, e ela é calculada considerando o número de parâmetros estimados, K menos 1, e as observações menos o número de parâmetros. Então, isso aqui é o que nós tiramos lá do exemplo anterior. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Então, 187 observações. Então, nós temos dois parâmetros, a constante beta 1. Então, 2 menos 1, 1. 187 menos 2, 185. Então, as informações estão aqui. O valor P do teste F, 0. Então, ele também é menor do que 5. Então, indica que os regressores do exemplo que a gente está usando aqui são estatisticamente significativos. Porque a ideia é rejeitar a hipótese nula. Ok? Então, o teste F é assim que a gente interpreta. Se o teste F for robusto, significativo, nós podemos pegar o valor do coeficiente de determinação, que é o R ao quadrado. Então, ele vai indicar o grau de ajuste da nossa regressão. Em outras palavras, é o quão bem a reta de regressão da amostra se ajusta aos dados. Então, o poder explicativo do modelo. A fórmula é a soma de quadrados da regressão dividido pela soma de quadrados total. Então, num exemplo aqui, se o R ao quadrado for 87%, significa que 87% da variação da variável dependente, é explicada pela variável independente. Ok? Então, nós vamos agora fazer uma demonstração de cálculo. Então, eu usei o stata e está estimado aqui, ó, R ao quadrado, 0,1179. Então, 11,79% da variável dependente é explicada pela nossa variável independente. Então, nós vamos pegar aqui, ó, os quadrados da regressão.
dividido pelo quadrado total. Então, esse valor dividido por esse é o valor do coeficiente de determinação, é o que a gente calcula, e o sisteminha Stata já deu o resultado aqui. Então, é só uma prova real. Pode ser que na prova de vocês caia uma questão para fazer o cálculo do R ao quadrado. Então, voltando, as duas informações que você precisa: a soma de quadrados da regressão e a soma de quadrado total. Beleza? Então, o poder explicativo da regressão linear foi de 11,79%. Agora, eu vou fazer algumas análises de exemplos de situações que são corriqueiras e que pode cair várias questões em relação à interpretação numa análise de regressão. Então, nós vamos começar no exemplo 1, a renda familiar em salários mínimos, dependendo do ano de estudo do responsável pela família. Então, variável dependente, que é a variável Y, é a renda familiar em salários mínimos. A variável independente ou explicativa, o X, são anos de estudo do responsável pela família. Então, pegando dados aleatórios, dados observados, nós estimamos os parâmetros do modelo. Então, o Y chapéu, que é o nosso modelo estimado, é igual ao valor da constante, 2,22 mais 1,14, que multiplica x1. O R quadrado foi 0,9776. E o intervalo de confiança para anos de estudo, que é a nossa variável x, ele está entre 0,91 e 1,61. Então, na prática, esse valor aqui, ó, de 1,14 estimado, ele está entre este intervalo de confiança. Mas o valor verdadeiro para a variável de anos de estudo pode estar dentro desse intervalo. Não necessariamente é 1,14, mas pode ser qualquer valor entre 0,91 e 1,61, com 95% de confiança. Então, vamos a algumas conclusões. A renda familiar que não depende da escolaridade é igual a 2,2 salários mínimos, que é o valor da nossa constante. Se aumentarmos um ano de estudo na escolaridade, aumenta-se a renda familiar em 1,14 salário mínimo, que é o valor aqui do nosso beta 1 estimado. A escolaridade explica cerca de 97,76% da variação na renda familiar em salários mínimos, que é o valor do nosso R quadrado. O valor verdadeiro da variável x estimada está entre o intervalo de 0,91 a 1,61. Então, o valor verdadeiro ele está neste intervalo. Não necessariamente é o valor estimado para o parâmetro x1, que deu 1,14. O segundo modelo é o salário hora médio em função da escolaridade. Então, a variável dependente y, salário hora médio, variável explicativa x, escolaridade. Então, com dados aleatórios, dados observados, nós estimamos os parâmetros do modelo, a constante menos 0,01 e o beta 1 0,86. R quadrado 0,8977. Então, conclusões. Quando o x aumenta em um ano, o aumento estimado no salário hora médio é de cerca de 86 centavos. A escolaridade explica cerca de 89,77% da variação no salário hora médio. Exemplo 3. Então, o consumo das famílias depende da renda disponível, que eu estou pegando dados de PIB. Então, variável dependente y, o consumo das famílias, variável explicativa x, renda disponível. Então, PIB. Valores em milhões de reais e dados trimestrais. Então, pegando os dados observados e estimando os parâmetros do modelo, então nós vamos chegar nesses valores. Constante, propensão marginal a consumir, R quadrado, 0,9966. Então, o nosso Y chapéu, que é o modelo estimado, e o R quadrado, coeficiente de determinação. Quando o x aumenta em R$1, o aumento estimado no consumo das famílias é de cerca de 66 centavos, esse valor arredondado. A renda disponível explica cerca de 99,66% da variação no consumo das famílias, que é o R quadrado. Se o PIB for 9 trilhões de reais, qual o valor do consumo das famílias? É só substituir 9 trilhões aqui no valor de x
e vira uma equação do primeiro grau. Resolvendo essa equação, nós chegamos que o consumo das famílias estimado, dado um PIB de 9 trilhões, seria de 5 trilhões 888 bilhões 506 milhões. Então, 5 trilhões 888 bilhões 506 milhões, consumo das famílias, dado um PIB de 9 trilhões a partir do nosso modelo estimado. Vamos agora falar um pouquinho de distribuição normal. Então, a distribuição normal, também chamada gaussiana, ela é a mais importante distribuição estatística, considerando questões práticas e teóricas. Então, ela se apresenta em formato de sino. Então, a partir da média, nós somamos um desvio padrão e subtraímos um. Então, a probabilidade dos valores estarem nesse intervalo de mais ou menos um desvio padrão a partir da média é de 68,26%. Se somarmos dois desvios padrão e subtrairmos 2, a probabilidade vai para 95,44%. E se somarmos 3 desvios padrão à média e subtrairmos 3 desvios padrão à média, a probabilidade vai para 99,73%. E se somarmos 4 e subtrairmos 4 desvios padrão em relação à média, vai para 99,994%. Então, a distribuição de probabilidades. Em relação à assimetria, se nós tivermos a média menor que a mediana e a moda, a distribuição ela é assimétrica negativa. Se a média for maior que a mediana e maior que a moda, a distribuição é assimétrica positiva. Quando os valores da média for igual à mediana e igual à moda, a distribuição é normal, é uma distribuição simétrica, que é exatamente esse formato de sino em que nós temos, né, os lados simétricos em relação à média. Ainda, a simetria, nós podemos calcular o valor deste grau, representado pela letra A. Então, se ele for igual a zero, a distribuição é normal, a distribuição gaussiana ou simétrica. Se for maior do que zero, nós teremos uma distribuição assimétrica positiva. E se for menor do que zero, uma distribuição assimétrica negativa. Então, atenção, na distribuição normal o grau de assimetria é zero. Mas se for maior que zero, é isso aqui o desenho, o formato, assimetria positiva, e se for menor do que zero, assimetria negativa. Quanto à curtose, que é o grau de achatamento de uma distribuição, numa normal, este grau é igual a 3. Tá? Então, a curtose não tem limite superior, existem distribuições com curtose tão alta quanto se queira. Porém, seu limite inferior é menos 2. Então, na Bernoulli, com P igual a meio. Essa medida de achatamento busca indicar o grau de concentração de valores da distribuição em torno do centro dessa distribuição. Então, se nós tivermos uma curva bem achatada, ela é chamada de platicúrtica. A distribuição normal é mesocúrtica, em que o grau é igual a 3. Aqui você tem um grau menor do que 3, e lá em cima você tem uma leptocúrtica, ou um grau maior do que 3. Mesocúrtica, portanto, ela vai apresentar uma curtose igual à distribuição normal. Platicúrtica, um valor menor do que a distribuição normal. E uma leptocúrtica, um valor maior do que a distribuição normal, que vai ser aquela curva afilada. Eu peguei dados da variável renda da nossa pesquisa e usei a estimação de densidade Kernel, que ela gera exatamente a distribuição de frequência a partir dos dados. Então, aqui nós temos os valores de renda, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Ele segue mais ou menos o que o histograma estava nos mostrando, ok? Então, a assimetria da variável renda da nossa pesquisa foi 2,86, é maior que zero.
Então, a distribuição é assimétrica positiva, que é exatamente o desenho que nós temos aqui na estimação densidade Kernel. Em relação à curtose, a variável renda nossa deu uma curtose de 9,47. Então, 9,47 é maior do que 3, a distribuição ela não é normal, né? E a gente tem aqui uma situação que consideramos distribuição leptocúrtica, pois a medida de curtose é maior do que a medida da distribuição normal. É isso, chegamos ao fim da nossa aula com dicas para a avaliação de vocês. Então, pessoal, aqueles conceitos básicos, alguns cálculos que nós realizamos aqui podem cair na prova de vocês. Então, eu espero que vocês refaçam estes exemplos e possam ser abençoados de forma tremenda na avaliação. Vida longa e próspera a todos nós, forte abraço e até uma próxima oportunidade.